Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão que encara o Peixe na Vila Belmiro nesse domingo, com os retornos de Matheus Pereira e Caio César entre os relacionados. Mas qual será o time? Tem a situação do Dorival Júnior, que teve updates, novidades, e como é que vem o Peixe? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos. Bora pessoal, bora falar desse clássico 4 da tarde na Vila Belmiro entre Santos e Corinthians. Provavelmente com a volta do Neymar ao time titular, inclusive. Já Yuri Alberto, como a gente falou no vídeo anterior, né, num evento em São José dos Campos, lá de basquete, ele deu uma entrevista local lá e falou que realmente está sendo preservado aí para o jogo contra a Chapecoense na próxima semana. Então, houve uma cautela, uma preservação, ele já estava trabalhando com bola, já terminou a transição física, mas houve uma precaução aí para que ele não estivesse relacionado para esse jogo. E na divulgação dos relacionados, a gente teve algumas novidades. Eu tava falando pra vocês, né, da recuperação do Matheus Pereira e do Caio César, juntamente com a do Yuri, mas como o Yuri ficou de fora, eu imaginei que os outros dois também não estariam, especialmente o Caio César. Talvez o Matheus Pereira, que estava num progresso um pouco maior, pudesse retornar. Pois bem, a informação é de que o Matheus Pereira, bom, ele foi relacionado, né? Ele provavelmente não começa o jogo, mas eu gostaria, tá? Não sei qual é a condição física dele. Se ele tivesse 100%, eu começaria com ele como titular. Já vou projetar o time aqui pra vocês. E o Caio César, inclusive, treinou entre os titulares. Então pode ser que ele comece o jogo, se ele tiver recuperado. Acho que faz sentido, né? Jogador que chegou bem e acabou, né, saindo por lesão. E entre ele, tecnicamente falando, né? Vitinho, Guinegão, Kaique, Pedro Raul, eu iria de Caio César e Memphis. Eu também iria com esse ataque aí. Outro destaque dos relacionados é a ausência de Zacaria Labiad. Não sabemos se ele sentiu alguma coisa nos minutos finais que ele entrou no jogo contra o Coxa, né? Porque ele estava muito tempo sem jogar, reestreou para o futebol aí nesse jogo, lá no segundo tempo, no finalzinho, no lugar do Memphis, inclusive. Mas como o clube não informou nada, pode ser que seja uma opção técnica, pode ser que seja controle de carga, tipo assim, ganha os minutos, agora fica de fora e tal. Não sabemos exatamente, mas não deixa de ser uma novidade, porque ele tinha voltado, né? Na verdade, ele tinha estreado, e aí quando você pensa que ele tá à disposição, no segundo jogo ele já tá fora. O João Pedro Tchoca também tá ausente. O Dorival relacionou apenas 3 zagueiros, os 2 titulares e mais o André Ramalho. E aí as novidades, né, como eu citei, do Matheus Pereira e do Caio César. E André Carrilho, que tinha se ausentado durante 2 treinamentos, na quinta e na sexta, mas ele treinou no sábado, foi relacionado e pode até começar o jogo dentro das prévias aí. Vamos lá, vamos falar desse time titular. O Hugo Souza no gol, o Mateuzinho e o Matheus Bidu nas laterais, a dupla de zaga titular, até aí a linha de defesa titular, né, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, e aí começa a mexer. A prévia dos principais portais, né, dos times titulares que treinaram, é de Ranielli, Carrilho, André, Bidon, Caio e Memphis. Esse seria o time titular. Existe uma possibilidade do Carrilho não jogar e aí jogar ou o Alan ou o Matheus Pereira. Se o Matheus Pereira não tiver condições, hoje pra mim o Alan é mais titular que o André Carrilho. Eu sei a importância que ele tem, mas fisicamente ainda sinto o Carrilho muito abaixo. E olha que eu sou fã do Carrilho, vocês sabem. Hoje pra mim eu jogaria com Ranielli, Alan, André e Bidon. Esse seria o meu meio campo. Tendo Matheus Pereira, Alan, André e Bidon. Esse seria o meu meio campo ideal. Mas o Matheus não pode começar? Ranielli, sem problema nenhum. Bidon titular, Garro no banco. Isso aí, pra mim, é indiscutível. E na frente, se o Caio tiver condições mesmo, tem que ser ele e o Memphis Depay. Essa é a projeção de time. A gente vai ter mínima alteração aí se tiver, né? Uma ausência do Carrilho para a entrada do Alan, não acho que muda muito nesse aspecto. O Yuri segue de fora, como eu falei, e o Corinthians vai com esses relacionados para poder encarar o Santos na Vila Belmiro. O Santos vem com um time bem diferente. Olha, tô acompanhando aqui um setorista de Santos que eu gosto muito, que é o Lucas Musetti, meu amigo, que é um cara muito bem informado. E ele falou que o Santos vai bem diferente, o Vojvoda tá pressionado ainda. Há uma manutenção pelo trabalho do Vojvoda, na expectativa de que ele apareça, também com o desconto de que o Neymar não tá conseguindo jogar, então de que ele possa fazer uma diferença em algum momento, e aí facilite o trabalho dele, né? Porque na ausência do Neymar é um Santos com muita dificuldade de criação. E o Vojvoda fez alguns testes, cara, com 3 zagueiros, que são eles, o Adonis Frias, o Zé Ivaldo e o Luan Pérez. Nas alas, ele colocou jogadores que não são necessariamente laterais. O Rony pela direita, aquele mesmo, o Rony Elson, ex-Palmeiras. O Rony pela direita e o Barreal pela esquerda, como ala pela esquerda. 3 zagueiros e 3 volantes. Seriam esses volantes: Gustavo Henrique, Cristiano Oliva e Gabriel Bontempo. Neymar e Gabigol no ataque. Claro, pode entrar o Tassiano nesse time, pode entrar nas laterais ali o Igor Vinícius na direita, o Lira na esquerda, pode ter algumas mudanças. Esses foram os testes que o Vojvoda fez e que pode surpreender com essa escalação, e a torcida tá pistola porque ele não consegue repetir time, mas também ele precisa dar uma resposta, precisa fazer algo diferente. O jogo em casa, uma derrota pro Corinthians em casa, nessas circunstâncias, eu acho que o Vojvoda não deve sobreviver. Não é o que eu gostaria, tô falando como funciona o futebol brasileiro, né? E ao passo que, se ele vencer,
né, dá uma tranquilizada e joga a pressão pro outro lado. Já vou falar do Dorival, mas antes dizendo que tem um velho conhecido do Corinthians que estará no banco de reservas. É a primeira vez que ele é relacionado, Lucas Veríssimo. Aquele que também tem uma relação com o Santos, né, mas acabou voltando pro Brasil para o Corinthians naquela oportunidade e acabou saindo daquele jeito, né, no começo da gestão Augusto Melo, né, com o Rubão fazendo uma barbeiragem lá, e aí ele acabou sendo negociado e com isso o Lucas Veríssimo agora, ao voltar, está no Peixe, mas no banco. Primeira vez que ele vai reestrear com a camisa do Peixão. Beleza? Vamos falar do Dorival, porque vocês vejam, né? Eu trouxe aqui algumas informações que eu tinha e também fazendo a leitura dos fatos, né? De que a pressão sobre o Dorival nesse momento, ela me parece um pouco descabida. Se daqui 2, 3 resultados negativos, desempenhos ruins, eles acontecerem, a gente começa a conversar, né? Mas o que existe, né? São questões internas em relação à diretoria, embora eu sempre soubesse que, cara, não tinha a menor intenção neste momento, futebol é muito dinâmico, neste momento de saída do Dorival. O Marcelo Paz já se pronunciou em contato com o GE e disse que ele, inclusive, é um dirigente que aposta na continuidade, que existe diálogo, alinhamentos, que tá tudo certo, que o Dorival é o técnico e que não tem nenhuma perspectiva nesse momento de mudança. Isso não significa nada se a gente olhar o contexto do futebol brasileiro. Primeira coisa que a gente faz quando um dirigente prestigia o treinador é ficar dando F5 ali, porque ele pode cair a qualquer momento. Mas o Marcelo Paz realmente tem esse perfil. Realmente tem esse perfil. E somando com as outras informações que temos, nesse momento não há a menor chance de saída do Dorival. É claro que ele, como todo treinador, ele depende de resultados e de desempenho. Se esses dois somados não acontecerem, a pressão ela vai se somando. É natural, né? Já teve visita no CT, a torcida está contrariada com os últimos jogos, então ele vai precisar dar uma resposta, o que eu também acho natural, porque se você olhar no Brasil, já falei isso pra vocês, não tem ninguém dando espetáculo, são temporadas emendadas, é uma sequência muito ruim, ele tá sem o principal jogador, que é o Yuri Alberto, o Mavis também não tá dando conta, e aí fica difícil, né, porque ele aposta no cara e o cara não consegue corresponder, Garro caiu tecnicamente, então tem muitas questões que estão dificultando também a vida do Dorival, mas é isso. O que ele precisa fazer? Garro não tá rendendo? Banco. Se o Mavis não estiver rendendo, é que fica difícil ele botar ele no banco, porque ele não tem quem pôr. Nesse momento existe uma escassez de recursos no ataque. Recuperou o Caio César, titular. É isso que ele tem que fazer. É botar o que tem de melhor para poder, inclusive, corresponder. Porque se ele foi prejudicado em determinado momento pela questão do seu elenco, vai sobrar para ele, se o resultado não vier. Então, na medida em que ele começa a ter um pouquinho mais de jogadores recuperados, né, esses caras voltando, tem que botar para jogar e aí a gente pode avaliar um pouquinho melhor o trabalho do Dorival. Beleza? E aí? Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, o clássico em preto e branco, é nesse domingo, 4 da tarde. Valeu? Comenta aqui, fala o teu palpite aí. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Fiel, o resumo é esse. Timão com reforços de volta e o rival em desespero total. É dia de afundar eles na Vila Belmiro. Agora manda seu palpite aqui nos comentários. De quanto a gente ganha esse clássico hoje? Deixa seu placar aí embaixo que eu vou curtir os melhores. Se inscreva no canal e deixe seu like. Um abraço!